Olá, eu sou Davi Almeida e esse é o Manual do Universitário Inteligente. Um manual em vídeo com tudo que o universitário de Direito precisa saber para não sofrer na faculdade. Estamos a 2 meses do 45º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. A prova mais importante para você que é estudante de Direito. E também a prova mais superestimada. Eu digo superestimada pelo seguinte: os professores, ao longo da sua graduação, começam a colocar muito medo, dizendo que é uma prova super difícil, que é uma prova que elimina muita gente e tal. E isso eles só estão colocando os medos deles para vocês. Foram as coisas que eles sofreram quando fizeram a prova e não vocês. Então eu digo, não peguem os medos alheios. Vocês não precisam ter medo dessa prova. Essa prova ela é estratégica. E hoje eu venho aqui te dar 3 dicas importantes para fazer esse exame de uma maneira estratégica e que você saiba o que você está fazendo para não ficar perdido. Fica até o final que eu vou te mostrar como é que estatística ajuda a resolver essa prova. Eu venho te ensinar alguns pontos que devem ser observados para você entender bem como será a prova que você vai fazer. Hoje o que eu vou querer mostrar para você e vou destrinchar isso é leia o edital. Deixa eu te contar uma história sobre a minha vida nos concursos públicos. Quando eu comecei a prestar concurso público, eu saía estudando e fazendo prova a rodo. Eu não tinha nenhum direcionamento, eu nunca olhei edital. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova, se não me engano, foi do Ministério Público, e que lá dentro do edital estava previsto que eram 50 questões só de legislação interna do Ministério Público. E eu fui para a prova achando que ia cair direito, que era a faculdade que eu fazia. Ia só cair aqueles direitos, né? Processual penal, penal, civil, o direito mais raiz, podemos dizer assim. E não foi nada disso. Chegou lá, eu fiquei perdidinho. Eu fui massacrado naquela prova. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: da mesma maneira que eu fiz essa prova assim, eu comecei a entender a leitura do edital. E quando eu fui fazer a prova de inspetor e investigador de polícia civil aqui do Rio de Janeiro, já foi outra maneira, eu já estava muito mais experimentado e entendido da situação. Eu fui no edital e olhei. Duas coisas. Primeiro, informática iria cobrar só 10 questões. Um conteúdo gigante, um conteúdo quase impossível de você bater a meta. E, em contrapartida, um conteúdo também muito grande, mas português, iria cobrar 30 questões. Faria sentido eu estudar da mesma maneira informática e português? Não, não faria. O peso de informática era muito menor do que o peso de português. Então, o que eu fiz? Eu elenquei algumas matérias dentro de informática para ignorar. Isso é uma posição estratégica para você, estudante. Foi feito da seguinte maneira: eu olhei o que historicamente a banca mais cobrava em informática, e isso é tema até para um outro vídeo. Se você quer, deixa aqui embaixo que eu vou fazer esse vídeo para você. E ignorei tudo que não era cobrado. Então eu só estudei aquilo que era mais cobrado em informática. Resultado, 6 pontos. Eu precisava de 5. De 10 questões eu tinha que fazer 50%. 5 questões eu fiz 6. E em contrapartida, português, de 30, eu fiz 20 ou 21. Eu saí muito na frente. Muito, 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 muito na frente. Tanto que eu fui chamado para a segunda turma. Eu estava muito bem. Você não pode estudar como eu estudava lá atrás, na primeira forma que eu fiz os concursos. Aquela é a maneira errada. Você tem que estudar igual eu fiz a prova para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de maneira estratégica. De maneira que você tenha domínio sobre o edital e domínio sobre a banca. Agora, a gente vai falar sobre a prova da OAB. Você tem que pegar o edital e ler. Você pode ignorar algumas partes, por exemplo, reaproveitamento da primeira fase, isenção da taxa de inscrição. Você tem um monte de coisa que você pode ignorar, mas você tem que passar o olho e entender e ver quais são os pontos mais importantes das provas, conteúdo programático, tudo isso, algumas coisas você tem que bater o olho. Eu vou trazer aqui alguns pontos para você em relação ao edital, mas é um combinado nosso que você vai lá no site da OAB e vai abrir e ler aquele edital de maneira estratégica, ok? Estamos combinado? Primeiro ponto que eu vou trazer aqui para você é o seguinte: a prova da OAB, ela não é um concurso público e isso é muito bom. Um concurso público, você está disputando vaga com outras pessoas, além de disputar com a banca.
porque a banca está sempre tentando te eliminar. Então, primeira coisa não é um concurso público. Você disputa com você aquela vaga. Aliás, eu nem deveria dizer aquela vaga, você disputa com você aquela aprovação, porque na prova da OAB não existe quantidade de vagas, existe aprovado e reprovado. Ponto final, só isso. Então você vai lá e vai pegar e vai conseguir entender o seguinte: são 80 questões. Dessas 80, você tem que acertar 50%, ou seja, 40 questões. Beleza, primeiro ponto foi dado. Você não está competindo com ninguém, não há uma quantidade de vagas limitadas para advogados no Brasil. Você só tem que passar. É só isso. Isso já vai mudar muito a sua mentalidade. Você tem que acertar 40 questões para você ir para a segunda fase. Aqui é importante dizer o seguinte: para você ter ideia, a pessoa que tira 80 pontos, ou seja, gabaritou a prova, tem a mesma aprovação que o cara que tirou 40 pontos, o mínimo para passar. Não faz diferença nenhuma. Você não tem um bônus por ter gabaritado a prova para a segunda fase. Vai todo mundo começar do zero. Então, para com isso de achar que é concurso público e você tem que mandar bem em todas as matérias. Estude de maneira estratégica. Segundo ponto que está no edital, e é interessantíssimo: 20% da prova, eu disse 20% da prova, é ética da OAB. Ou seja, 8 questões só de ética. O que você vai fazer? Você vai devorar o código de ética, você vai entender o código de ética e decorar ele da melhor maneira possível, porque você tem que garantir 8 questões. Você tem que garantir 20%. Agora você só falta conseguir mais 30% para bater os 50% da prova. Esses 30%, você tem mais 80% da prova. Cara, estatisticamente é muito tranquilo de você conseguir. Então o importante aqui é você saber que código de ética da OAB é importantíssimo para essa prova. Você não pode ir fazer essa prova sem ter estudado o código de ética. Ainda, preste atenção, você vai fazer na segunda fase a prova prática da matéria de sua escolha. Então eu, por exemplo, teria escolhido penal e processo penal para fazer, óbvio. Na primeira fase, eu tenho que estar devorando essa matéria também, porque eu já estou estudando para a segunda fase. Então, vamos lá, mais ou menos 4 questões, 3 questões de cada. Eu já ali brinquei e peguei das 8 de ética, eu peguei mais 8 das matérias que eu domino. Terceiro que você tem que entender, e último, e talvez o mais importante, e que combina com aquilo que eu falei lá atrás, lá na primeira, é o seguinte: você não tem que saber tudo. Algumas matérias você pode ignorar, e pelo que eu tenho de experiência, eu diria que você deve ignorar, assim como eu fiz no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, naquela situação daquela história que eu te contei, entre informática e português. Te digo isso pelo seguinte: imagina a quantidade de matérias que você vai ter que estudar para fazer a prova da OAB se quiser gabaritar essa prova. Abre lá o edital e vê. Você vai ter um monte de matérias: previdenciário, tributário, ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos, filosofia, eleitoral. Tem mais aí algumas. Cada uma vai cair 2 questões. E cada uma pega a matéria toda. Você vai pegar, então, direito eleitoral do primeiro ao último artigo, direito tributário do primeiro ao último artigo. Complicado. Como é que você vai revisar isso tudo? Às vezes até aprender. Digo isso porque vou trazer o exemplo da minha faculdade. Não existia a cadeira de direito eleitoral. Olha que loucura. Nem como optativa. Não tinha professor que sabia explicar direito eleitoral. Então a faculdade ignorou. O MEC não cobrava e ficou por isso mesmo. Você acha que para fazer essa prova eu vou sentar e aprender direito eleitoral? Não vou fazer isso. E acredito que você também não. O que eu faria nessas matérias, que são menores e que vão cair 2 questões no máximo, é chutar tudo uma letra só. Vamos voltar para a estatística e você vai entender como é importante. A prova da ordem, cada questão tem 4 alternativas, A, B, C e D. Você tem 25% de chance de acertar. Quando você coloca só uma alternativa para todas,
você tem uma chance muito maior de acertar se você ficar alternando as alternativas, alternando as suas escolhas de alternativas no espaço amostral. Então, por exemplo, no espaço amostral de 40 questões, se você ficar alternando, a sua chance cada vez diminui tendendo a zero. Se você mantém tudo a mesma, a tendência é maior. Então, eu fiz esse teste no 44º, 43º e 42º exame da OAB. E o mínimo que eu tirei foi 7 pontos e o máximo que eu tirei foi 11 pontos, chutando tudo. Então, eu já tinha 8 questões lá da diética, 8 questões da matéria que eu escolhi para a segunda fase. Então, eu fiz 16. Peguei mais 7 questões. E aí fica faltando um pouquinho para você chegar aos 50%. Nas matérias que você deve dominar: constitucional, administrativo, direito civil, processo civil. Então, você tem mais 4 matérias que realmente você teria que estudar. Você já diminuiu a quantidade de matérias de uma maneira absurda. E agora sim você consegue fazer uma prova de maneira estratégica e passar. É isso, essas foram as 3 dicas que eu daria para você em relação à leitura de edital. Importante, e a gente tem aquele combinado, eu estou confiando em você, que você vai abrir o edital e vai ler. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, se inscreve no canal, eu trago sempre informações sobre exame da OAB, estágio, posicionamento. O Manual do Universitário Inteligente é para o Universitário de Direito e vai trazer sempre ideias novas para vocês. É isso, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Abração!